Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga. Estamos indo para mais um episódio do Psicoteologando. Congrego na Assembleia de Deus em Franca, interior de São Paulo. Hoje o nosso tema é sobre a lição 1, As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Lembrando que eu sempre trago uma visão psicológica de todos os nossos temas, ok? Vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. E diante desse tema que a lição nos traz, vamos falar sobre as sutilezas. Para a gente começar do princípio básico, o que é sutileza? Sutileza é uma pessoa que ela é sutil, ela é inteligente, ela é de extrema delicadeza, hábil e de extrema leveza. Isso é uma pessoa sutil. E diante dessa palavrinha, hoje eu trago para vocês dois exemplos de pessoa sutil. Tem pessoas que têm a sutileza para o bem. Tem pessoas que têm a sutileza para o mal. Mas como que é isso, Daniele? Como que eu consigo identificar uma pessoa que tem uma sutileza para o mal e uma pessoa que tem a sutileza para o bem? Então vamos refletir lá. Lembrando sempre que são reflexões para nós pensarmos juntos. Uma pessoa sutil que traz a bondade dentro de si, ela traz essa leveza, essa delicadeza e ela traz esses valores para perto de nós, seja através de um familiar, um amigo ou uma amiga. Essa pessoa, ela é gentil, ela é bondosa, ela traz essa leveza, ela traz essa questão intelectual dentro dela. Não é nem no sentido de sabedoria, de conhecimento, mas sim no sentido do jeito dela de ser. Ela tem essa sabedoria intelectual dentro dela ser assim, dela conseguir controlar o seu eu, dela saber como agir. E já aquela pessoa que traz a sutileza para essa questão do mal, de que forma, Daniele? Uma pessoa que traz uma sutileza de uma forma para o mal. Um exemplo que eu dou. As pessoas, quando me procuram no consultório, elas trazem a seguinte frase: Nossa, Daniele, por que a minha amiga agiu assim comigo? Por que meu ente querido, meu familiar agiu dessa forma? Por que aquela pessoa é assim comigo? Então vamos lá, vamos pensar. Um exemplo que eu dou para as pessoas. Essa pessoa, às vezes, ela falou mal, ou ela inventou uma história, ou o paciente em si, ele sentia que ele tinha um amigo. E aí ele descobre que esse amigo falava mal dele para alguém. Mas na frente dele, ele trazia toda uma amizade. Então ele nunca imaginou que esse amigo agiria dessa forma com ele. E são pessoas sutis, porque usa de extrema leveza, de extrema delicadeza, traz toda essa questão, a pessoa sente que é um amigo e na verdade não é, correto? Então, o que eu falo para os meus pacientes? Não tem como você identificar isso antes, porque isso já é da pessoa. E muitas vezes as pessoas traz esses traços, demonstra, mas nós não enxergamos, porque a pessoa ela é assim. Já é o natural dela, do ser dela, já está enraizado nela isso. Então, assim, pessoas sutis, elas já são assim. Elas nascem assim. Elas têm esse comportamento de ser assim, de ser sutil. Tem pessoas que já têm um comportamento mais explosivo, já tem pessoas que já falam mais alto, já tem pessoas que já chega perto de você, você já identifica, nossa, essa pessoa é assim.
E tem pessoas que não, tem pessoas que chegam de mansinho, chega devagarzinho. Então você demora um tempo para conhecer essa pessoa, para saber como essa pessoa é. Agora falando um pouquinho sobre a religião. Os cristãos, como que eles identificam isso de uma forma no seu dia a dia? Todo cristão, ele tem a sua doutrina. E dentro da sua doutrina tem toda uma regra, uma norma de viver que o cristão segue. Ele segue essa linha, né? Normas e regras do que é certo e do que é errado. E trazendo para o nosso dia a dia, nós também temos isso conosco. Nós também trazemos isso de nossas raízes. Nós crescemos e recebemos uma educação. E dentro dessa educação que a gente recebe dos nossos pais ou de quem nos criou, nós também crescemos com normas, com regras, com conceitos do que é certo e do que é errado. Então todo cristão, ele tem esse conceito dentro de si, do que é certo e do que é errado. E como que ele consegue identificar essas sutilezas, essas coisas que podem vir atingir ele? De que maneira que ele consegue isso? Diante daquilo que ele vive dentro da sua religião, o cristão, ele tem a sua educação religiosa e ele tem esse segmento. Dentro desse segmento religioso, dentro dessa educação, de toda essa doutrina, de todo o seu ensinamento, ele começa a ter uma visão de mundo. E dentro dessa visão, ele consegue ter essas pequenas identificações do que é certo, do que é errado. Como que essas sutilezas estão rodeando o cristão em si? Como que essas sutilezas, tanto boas quanto ruins? Aqui na lição fala sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja cristã. Então, o cristão, dentro do seu ensinamento religioso, ele tem essa visão. De que forma? Ele começa a identificar pequenas coisas. Ah, isso é certo. Ah, isso já não tá muito certo. Isso dá certo para mim. Isso combina comigo. Isso traz valores para mim. Isso acrescenta valores para mim. Isso não. Então ele começa a identificar em pequenos atos, em pequenas coisas, aquilo que está vindo para atingi-lo. Então, dentro do segmento da religião, a sutileza para o cristão, ele consegue identificar dessa seguinte forma, dessa seguinte maneira. Dentro do que ele vem aprendendo, dentro do seu ensinamento religioso, ele vai identificando coisas certas e coisas erradas. Dentro dessa palavrinha da sutileza. Temos sutilezas boas e sutilezas ruins, né? Porque dentro dessa lição fala sobre o mal, né? Um mal sutil que vem chegando. E assim como a gente falou no comecinho, é algo sutil que vem devagarzinho, sem explosão. É algo que vem tranquilo, com delicadeza, né? Então, assim, trazendo para o nosso dia a dia, falando um pouquinho mais sobre as sutilezas no nosso dia a dia, trazendo um pouquinho mais para a gente refletirmos, temos essa questão de conseguir identificar isso nas pessoas, de identificar as sutilezas boas e as sutilezas que não são tão boas assim. E outro exemplo que eu trago que os pacientes trazem às vezes para o meu consultório é: nossa, Daniela, eu conheci uma pessoa, mas parece que foi um encontro assim de almas. É uma pessoa tão boa, uma pessoa que traz tanta coisa boa para minha vida. Isso é uma pessoa sutil que traz essa coisa com ela, essa coisa bondosa, essa coisa de ser boa, de fazer o bem à outra pessoa, de uma forma tão sutil e leve, que às vezes a outra pessoa nem percebe o tanto do bem que ela está fazendo para a outra pessoa. Quanto bem que essa pessoa está trazendo.
Quanta bondade que essa pessoa está trazendo para a vida daquela outra pessoa. E no consultório eu identifico muito isso na fala das pessoas. Tanto pessoas que são cristãs, quanto pessoas que não são cristãs. As pessoas sempre estão se questionando sobre isso. Por que que tem essa questão de pessoas boas e pessoas que trazem isso consigo? Ah, mas aquela pessoa ela é ruim? Não, mas faz parte do desenvolvimento dela. Não é que aquela pessoa ela é totalmente ruim, mas ela tem isso dentro dela. Ah, mas uma pessoa que faz isso, ela pode mudar? Sim, ela pode mudar. Desde que ela identifique em si essas questões, aonde ela começa a perceber que ela não tem muitos amigos, que ela não tem o contato com muitas pessoas, ela começa a perceber que ela é muito sozinha e aí ela começa a identificar o porquê disso. Por que as pessoas estão se afastando de mim? Por que as pessoas não querem conviver comigo? E aí ela começa a identificar isso nela. Ah, mas será que é porque o que eu estou fazendo? Então, dentro disso, ela consegue identificar e ela consegue mudar a sua forma de ser. Ela consegue transformar isso dentro dela. Mas é preciso que ela identifique, tá? Esse foi o nosso Psicoteologando de hoje. Trouxe um pouquinho de vários pensamentos. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima etapa do nosso Psicoteologando. Até o próximo encontro. E se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. Envie para seus amigos. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Deixe o seu joinha. E até uma próxima. Tchau, tchau!